Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um Trigonocast. Agora a gente tem feito exclusivamente um por mês sobre crédito privado. Estou aqui com o nosso sócio, nosso gestor, Marcelo Peixoto. Marcelo, mais um mês aí complicado, não por conta da seleção dos ativos, muito mais por conta das taxas, que vem abrindo, por conta dos resgates. Então, queria que você comentasse um pouco, porque é o que a gente fala. Às vezes você está na chuva e se molha junto com os outros, independentemente do seu guarda-chuva. Então, os fundos de crédito no Brasil todos têm sofrido com os resgates por conta da crise da Americanas, Light Americanas, ambas que não tiveram impacto no nosso fundo, graças à sua boa gestão. A gente tinha as duas empresas no portfólio, foram zeradas antes dos eventos, mas, enfim, a gente tem sofrido com os resgates de outros fundos. Então, se quiser comentar um pouco, Marcelo. É verdade. Boa tarde a todos. E realmente, a indústria continuou com resgates ao longo do mês de março. Foram 30 bilhões no mês, que levou em renda fixa, como um todo. É difícil separar exatamente o que é crédito privado do que é renda fixa. A gente sabe que muitos fundos de renda fixa investem em crédito privado, assim como multimercados também criaram books de crédito privado, muitas gestoras até fundos DI fizeram. Fundos DI também, a gente viu, nós vimos aí casos clássicos na indústria que foram um pouco o start de todo esse processo aí de aversão a risco, E realmente foi um mês difícil, A maioria da indústria ainda rodando abaixo do CDI, que afugenta um pouco os investidores. Mas aqui na Trígono a gente está assim, com a carteira muito sólida, A gente atua, lembrando uma vez mais os nossos investidores e o pessoal que segue a Trígono, a gente atua nesse segmento dos mais líquidos, que a gente chama desses créditos high grades, os melhores níveis de risco que a gente encontra aqui no Brasil, os bons pagadores, obviamente que esses casos que aconteceram nessas empresas, nesse grupo de empresas que obviamente preocupa, mas foram casos que a gente considera fora da caixa. A gente está com uma carteira bem diversificada, Então a gente, primeiro, quando você começa um fundo novo com pouco AUM, esse é um grande desafio, que é ter uma carteira diversificada. Então a gente rompeu esse acho que primeiro milestone, que a gente pode chamar assim. Então a gente encerrou o mês com 49 papéis, 43 emissores. Então essa barreira a gente já rompeu. A gente fica... É interessante, Os nossos fundos de ações aqui na Trigo são todos muito concentrados, com teses muito profundas. As suas teses também são profundas, só que a natureza do fundo de crédito ele exige uma diversificação, porque o crédito o cara não pagou, vira zero. Exatamente. Então, assim, como o caso da Americanas aí, que acho que de 100 foi para 15, uma coisa assim. Hoje, com as reuniões que estão rolando com as partes envolvidas, acionistas, debenturistas, bondholders lá no exterior, eu vejo os negócios aí no secundário por volta de 20, 22 o valor de face, mas já teve em patamares mais baixos, como você citou. Então, realmente, é um produto mais diversificado por natureza, E tem que ser assim, Porque sempre pode ter alguma surpresa. Mas a gente está hoje com a carteira, um carrego que é essa taxa média de todos os papéis da carteira, incluindo a posição de caixa, tudo na conta. O caixa, obviamente, é ponderado a 100% do CDI, Que a gente deixa o caixa, obviamente, em títulos públicos, E esse carrego dessa carteira hoje é CDI mais 2,2% ao ano, que daria um 116% do CDI. Então, se a gente imaginar que essa carteira estática, ela renderia aí 116% ao ano, que é uma excelente taxa de não só isso, quando você vê que o fundo está rodando aí 50 e poucos CDI no ano, a gente, a totalidade desse resultado se vem pela abertura de taxa. Exatamente. Então, essa taxa vai fechar algum dia. Exatamente. Então, quando essa taxa fechar, esse fundo pode rodar... Quanto pode rodar um fundo desse? Pode rodar 130, 140. Então assim, o que faz uma oportunidade de entrada. Porque você já deve ter visto esse filme antes muitas vezes. Eu acho que o período mais recente que a gente viu esse filme foi na pandemia, Teve uma abertura de spread muito abrupta, E eu acho que ali, inclusive, a gente tinha um risco sistema de crédito muito mais latente, muito mais claro, O que acontecia? A falta de visibilidade ali era muito maior, A gente não sabia se ia ter, o quão grave era uma pandemia, se ia ter vacina, se não ia, interrupção de cadeia de suprimento, de produção. Ali a gente tinha realmente um risco sistêmico de crédito, na minha opinião. Hoje,
se discute, existe um credit crunch ou não, né? Tem uma restrição, tem um risco de crédito iminente no Brasil, está acontecendo, ou é um aperto de liquidez, né? Eu estou mais pelo segundo caso. Existem, obviamente que a condição está difícil, né? O juros alto machuca, a gente sabe. Não, o juros alto machuca, o cara quer fazer uma emissão nova, ou paga mais caro, não tem demanda. Você teve também a quebra do Silicon Valley Bank, né, que atrapalhou. Você teve também, digamos assim, talvez a compra do UBS, que comprou o CS também, independentemente do motivo, isso estressa muito o mercado de crédito, né? Não só de equities, mas de crédito. Isso esbarra no Brasil também. Você citou vários assuntos interessantes aí que a gente até abordou na nossa resenha mensal, que vai ser publicada em breve agora. Já foi para a última fase aí antes da publicação. Que a gente fala, inclusive, das emissões primárias, né? Elas estão presentes, isso é muito bom para o mercado, né? Porque claro que há uma seletividade de empresas, né? Quem que está emitindo agora? Boas empresas, né? Mas o mercado está presente. Então, empresas que têm fluxo de receita receitas e fluxo de caixa resilientes, empresas de saneamento, energia elétrica, rodovias, as empresas estão emitindo, né? Às vezes um prazo mais curto, taxa está num patamar mais alto, mas as operações estão saindo. Muito, né? E como a gente comentou, queria que você comentasse um pouco disso, né? É bem capaz, existe o cenário, né, da taxa longa começar a cair antes da taxa da Selic. A gente pode começar a ter uma curva invertida aqui e forçando o Banco Central a... Né? É interessante no Brasil, né, que o Banco Central tem um único objetivo: controlar a inflação, como se nada mais importasse, e não é verdade, né? E ele mesmo admite que não vai cumprir a meta, mas também mantém o juro alto. Então, assim, fica numa situação complicada do ovo e da galinha, né? Lá fora, o Fed, por exemplo, além de inflação, tem que olhar a atividade econômica, emprego. Aqui não se olha nada. Então, é muito difícil uma economia rodar para algum lugar com juro real nesse patamar. Exatamente. E eu acho que vai acabar cedendo, seja pelo bem ou pelo mal, vai acabar cedendo, porque é meio insustentável onde está o juros real, né? E a gente vê, né? Você citou também o caso dos bancos lá fora, né? Que eu acho que é totalmente diferente de 2008, né? A crise financeira mundial. Sim, que pegou os bancos em cheio, né? Não tem alavancagem, não tem o problema ativos tóxicos, ativos tóxicos, não tem nada disso agora. O endereçamento tomado agora foi muito rápido, né? A gente até fala disso na nossa resenha também, falando mais uma propagandinha aqui da nossa resenha mensal de crédito privado. E acho que caminha assim, pelo bem ou pelo mal, e o Fed, ao dar liquidez no sistema lá fora, mais uma vez ele estava enxugando o balanço dele e ele proveu metade da liquidez do que ele tinha enxugado de balanço. Então, assim, um período muito rápido. Então, ele remou contra o que ele estava combatendo. Então, literalmente. A gente está nesse momento bem... Então, isso cria volatilidade que faz parte do nosso mundo mesmo, né? Do dia a dia dos gestores, né? Mas o nosso papel é sempre esse de primar pela qualidade da carteira, né? Independente do que está acontecendo no mundo. A gente não controla o preço de mercado. A gente não controla o preço de mercado. Mas qual é a sua opinião, Marcelo? O que a gente vê, né? O Banco Central brasileiro saiu na frente do Fed americano no aumento de juros. A gente está vendo as pressões inflacionárias que né, praticamente 3. Você teve uma pandemia, você teve a guerra da Ucrânia que passou. A guerra da Ucrânia continua, né? Mas o petróleo também, por conta do novo cenário, cedeu bastante. Então, você tem menos pressão inflacionária. Quem você acha que vai abaixar primeiro aqui? O Fed ou o Banco Central brasileiro? Já que é natural né, o Fed ainda está querendo aumentar, mas depois com o Silicon Valley Bank já se assustou. A inflação já está mostrando sinal, né, de perder força. Eu acho que ele pode manter, né, e aqui começar a baixar antes. O que você está achando aí? Pergunta difícil. Sim, é pergunta de 1 milhão. Eu acho que vai ser aqui, mas é puro chute. Puro chute. Ou por torcida, né? Por torcida. Porque realmente, assim, essas NTNBs longas aí, 2040, pagando IPCA mais 6,5%. É muita taxa, né? É muita taxa. E não é só isso, né? Na hora que você pega um título de 30 anos, de 20 anos, e a Selic cai 1 ponto percentual, é 1 ponto por ano,
é composto por 20, isso cai no preço do papel. Um ganho absurdo. É muita coisa. Muita coisa. Agora tem muita coisa no mundo estrutural. A gente vai viver, acho que inflação mais alta, mas nesse nível de juros real realmente é muito alto. Eu acho que vai acabar cedendo. Espero. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Obrigado, pessoal. Lembrando agora que a gente tem uma resenha mensal só de crédito. É não só a resenha mensal de crédito, temos um podcast de crédito e estamos lançando uma live de crédito por mês. Marcelo e a equipe dele. Então, muito obrigado aí pela audiência e pela confiança. Obrigado a todos.